Delton Belmonte aqui. Então hoje estamos começando essa live com o tema vida pública, um tema muito importante para que as pessoas saibam como atuar, né, diante dessa situação difícil que a gente vê, que são os problemas, né, entre a comunidade e aquelas pessoas que nos representam. Eu fiz um trabalho minucioso, né, como vocês estão vendo aqui, eu preparei um trabalho e a gente vai conversar passo a passo, né, sobre o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida pública. E também saber que as pessoas que têm cargos públicos, como elas devem se comportar e o que elas devem fazer para melhor exercerem suas funções para atender a sociedade, certo? E como eu coloquei aqui para vocês, vida pública, ninguém vive sem ela, né? Vamos conversar um pouquinho e vocês podem enviar algumas perguntas, algumas sugestões sobre a vida pública, né? E podem perguntar, pode ficar à vontade. A vida pública, gente, ela é diferente da vida privada, né? A vida pública é o termo que se refere ao exercício de qualquer cargo ou função ligada aos interesses do Estado ou da coletividade. A vida pública envolve a participação em atividades cívicas, voluntárias, culturais e políticas, bem como a exposição a opiniões, críticas e escrutínios públicos. Diferente da vida privada, certo? Mas antes de continuar, como é que tá aí, pessoal? Tá legal? Tá tudo direitinho? Estão me ouvindo direito? A imagem tá legal? Comenta aí, por favor. Comentem aí, gente. Qual a diferença da vida pública e da vida privada? Vocês sabem a diferença? A vida privada é aquela vida que as pessoas não podem se meter nela, né? A nossa vida privada, o nome já diz tudo. Se refere ao âmbito pessoal, né? Doméstico e íntimo de cada indivíduo. E a Constituição, ela nos garante a privacidade, é isso? Então vamos continuar, né? Então, o que o cidadão ele pode fazer para ele melhorar essa situação toda, né? Quais os benefícios para o cidadão de se envolver em atividades cívicas, voluntárias, culturais e políticas? Então aqui vocês vão ver: fortalecer a democracia, promover a inclusão e a igualdade, construir uma sociedade mais justa e equitativa, desenvolver habilidades e competências pessoais, ampliar o capital social e a rede de contatos e despertar a cultura cívica e os valores democráticos. Essa é a importância das pessoas se envolverem na vida pública. Porque às vezes a pessoa fala: poxa, eu não gosto de política, a pessoa que entra na política se torna uma pessoa desonesta, né? E acaba se envolvendo com corrupção. Mas não. Existem muitas pessoas que fazem o bem e querem fazer o bem e precisam de apoio. E a nossa sociedade ela tem que estar pronta para isso, pronta para apoiar essas pessoas. Estou respondendo um amigo aqui, tá bom? Mas a gente está continuando aí. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui. Olá, Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz Gustavo? Alguma opinião, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Podemos passar para o próximo módulo? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente falou dos benefícios para o cidadão, né? Os benefícios de se envolver na atividade pública, né? Então, a gente falou sobre fortalecer a democracia, promover a inclusão e a igualdade, construir uma sociedade mais justa. O que é fortalecer a democracia? Ao exercer o direito e o dever de participar das decisões coletivas e fiscalizar o poder público. Aí a gente falou sobre promover a inclusão e a igualdade. Não é isso? A gente vai ver o que é isso. Estou enviando para algumas pessoas aqui, pessoal, para todo mundo ficar ciente, né? Vamos lá. E construir uma sociedade mais justa e equitativa. O que é isso? Contribuir para o bem comum e para a solução de problemas sociais. Desenvolver habilidades e competências pessoais. Esse é um dos motivos também no qual o homem ele tem que participar da vida pública, porque ele desenvolve mais habilidades, ele conhece mais pessoas, ele tem acesso a outros trabalhos, outras capacitações profissionais e cidadãs.
ao adquirir conhecimento, experiência e responsabilidade. Amplia o capital social e a rede de contatos. O que isso significa? Ao estabelecer relações de confiança, cooperação e solidariedade com outros cidadãos. Outro benefício, despertar a cultura cívica e os valores democráticos. O que vem a ser isto? Cultivar o respeito, a tolerância, o diálogo e a cidadania ativa. O El Naval entrou. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live aqui. Vamos passar para outro tópico? Quais as barreiras e as oportunidades que o cidadão enfrenta ao participar da vida pública? A gente enfrenta barreiras atitudinais, de comunicação e informação, físicas e urbanísticas, nos transportes, barreiras políticas e barreiras socioeconômicas. O que são barreiras atitudinais? Vamos ver o que são barreiras atitudinais, as quais nós enfrentamos. São as atitudes ou comportamentos que limitam ou impedem a participação social da pessoa, como o preconceito, a discriminação, o estigma e o estereótipo. A gente vê muita discriminação hoje na face da terra. Racismo, com gays também, uma discriminação, com pessoas... Eu não gosto de entrar nesse mérito, pessoal, sabe? Porque nem todos veem dessa forma. Mas também existe a discriminação racial demais, né? As pessoas acham que não. Eu penso que as mídias, hoje, tradicionais... Ô Adalto Júnior, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Eu não sei se o vídeo está chegando um pouco atrasado, né? Mas dá para vocês continuarem aí, tá? E o que acontece? Eu não sei, talvez se eu fosse negro, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia entrar nesse lance, nessa pilha de racismo, não. Eu acho que é pior, no caso, são as barreiras socioeconômicas. Quando a pessoa ela é pobre, quando a pessoa, ela, por não ter uma capacidade de profissional maior de que outras pessoas, inclusive pessoas negras, essa pessoa, a vida pública dela é mais conturbada, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse censo do IBGE de 2020 e eu vi muita coisa nesse município nosso que, cara, só em falar já dá vontade de chorar, né? Eu entrei em casas de pessoas que as pessoas não tinham porta nem janela nas casas, e próximo ao centro de Cachoeira de Macacu. Então essas são barreiras socioeconômicas que as pessoas sofrem. E as oportunidades? Quais são as oportunidades que a vida pública proporciona para a pessoa? O fortalecimento da democracia, a promoção, a inclusão e a igualdade, construir uma sociedade mais justa e equitativa. Como eu falei antes, né, a gente viu antes, desenvolver habilidades e competências pessoais e ampliar o capital social e a rede de contatos. Então, participando da vida pública, qual o fortalecimento que a gente vê da democracia? De exercer o direito e o dever de participar de decisões coletivas e fiscalizar o poder público. Isso é um fortalecimento da democracia, contribuindo para a transparência e a accountability política. Pessoal, eu falei accountability. Accountability, não sei se eu estou me expressando bem, porque eu não sou bom em inglês, mas é um termo em inglês que se pode ser traduzido para o português como responsabilização ou prestação de contas. No site do governo, as pessoas conseguem fazer esse curso Accountability Política no site do Senado Federal e no site dos deputados federais. Lá a pessoa consegue fazer esses cursos. Por que a accountability é importante? Para garantir a transparência nas ações, planejamentos e entrega de resultados de uma empresa. Ela pode ser aplicada em organizações privadas, mas é utilizada especialmente no contexto das organizações públicas. E é um conceito importante quando se fala em participação democrática. Vamos voltar lá no tópico 3, né? Quais são as barreiras nos transportes? A gente encontra alguma barreira nos transportes aqui para as pessoas? Pode comentar aí, pessoal. Falta de veículos ou veículos com passagens caras. A gente tem no município isso acontece? Ônibus para
elevar a cadeira de roda de pessoas, de cadeirantes. A gente vê isso. Existe alguma informação em braille nos ônibus para as pessoas com deficiência visual? Então isso tudo são barreiras que eu não enfrento. Algumas pessoas, a maioria das pessoas que estão assistindo essa live aqui, não enfrentam, mas os cegos enfrentam, os surdo-mudos. Então a gente fala às vezes em discriminação tal, e geralmente vem na nossa cabeça o homossexual, o negro, não é isso? Às vezes a gente vê as pessoas brincando, né? Às vezes até de forma sadia, mas às vezes não. Um nordestino, né? Um paraibano no Rio de Janeiro ou em outras capitais, que o camarada sai de lá e vem para a capital para trabalhar. E a gente vê muita discriminação nessa parte. Mas a gente esquece das pessoas que não enxergam, que não ouvem, que não andam, que não falam, as pessoas que têm problemas mentais, não é isso? Então, tem várias barreiras que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente não pensa nessas pessoas. Geralmente se pensa mais no que eu falei, o negro, o homossexual, essas coisas todas, né? Barreiras físicas e urbanistas principalmente, é isso? São as existentes nas vias, nos espaços e nos edifícios públicos e privados, que impedem ou dificultam a mobilidade, a acessibilidade e a segurança das pessoas, como a falta de rampas, elevadores, deu uma aguinha porque a garganta fica seca, banheiros adaptados, piso tátil, corrimãos, entre outros. Tem um condomínio aqui em Jacuíba, pessoal, Verton Falcão. Ô meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live aí. Tudo bem com você, meu amigo? Aqui em Jacuíba tem um condomínio, o condomínio Bela Vista, foi feito pelo governo federal. Eu convido a todos os cachoeirenses a fazer uma visita naquele condomínio, para vocês verem como é bom a gente participar da vida pública. Porque talvez, se nós tivéssemos esse costume há mais tempo, nós não deixaríamos que o poder público construísse uma obra daquela, uma obra horrível, uma obra mal feita, uma obra em que alguns pisos e cerâmicas foram assentados com gesso. Sim, pessoas, com gesso. Então, as pessoas têm essas barreiras também, tá? Por não ter muito acesso à comunicação, aos documentos, a ler direitinho, e também ter um profissional honesto lá, um encarregado, uma pessoa da prefeitura, não é isso? Um engenheiro da prefeitura lá fiscalizando. E chegar e falar assim, ô prefeito, ó, a obra que eles estão fazendo lá é inacessível para as pessoas, porque eles nem cerâmica nas escadas eles construíram, eles colocaram. Isso eu estou falando do condomínio Bela Vista em Jacuíba. Não tem cerâmica nas escadas, ficou só no cimento e as pessoas estão pagando. As pessoas estão pagando as prestações, mas a gente não vê um representante público, que não precisa ser só vereador. Nós temos vários secretários aí. A gente tem secretário de ação social, não é isso? A gente tem o secretário de obras públicas, poderia ser até um engenheiro, né? Mas não é isso? É o amigo e irmão do rei. Mas a gente não está aqui para burdoar ninguém. A gente só está para mostrar as coisas erradas, participando da vida pública, para as pessoas entenderem que aquilo ali tem que ser mexido. Porque se a pessoa parar de pagar a Caixa Econômica, eles vão perder a casa, a casinha que tanto eles sonharam. Mas vamos continuar? Falamos de barreira de comunicação, vamos falar aqui da barreira de comunicação e informação. São os entraves ou obstáculos que dificultam ou impossibilitam a expressão ou o recebimento de mensagens e informações, como a falta de acessibilidade e tecnologia assistiva, de linguagem clara e transparência. A gente acabou de falar aqui, as pessoas não têm informações das coisas e não têm transparência. A pessoa que foi comprar, que comprou aquilo ali, coitado, muitas pessoas chegou depois que estava pronto. E aí? Vai brigar com quem?
vai reclamar com quem? Não é isso? Físicas e urbanísticas, as barreiras, são as existentes nas vias, nos espaços e nos edifícios públicos e privados, que impedem ou dificultam a mobilidade, a acessibilidade e a segurança das pessoas. Falar em segurança, no próximo domingo a gente vai fazer uma live conversando, trocando uma ideia sobre segurança pública no nosso município. E só para vocês terem uma ideia, nós já tivemos 120 agentes públicos, policiais militares no município. Hoje nós não temos 30, contando com o comandante, certo? Aqui no município. Então, domingo, no mesmo horário, às 20 horas, a gente vai conversar sobre segurança pública. Então, é isso aí, ó. Barreiras físicas e urbanísticas, né? São as existentes nas vias, nos espaços e nos edifícios públicos e privados, que impedem ou dificultam a mobilidade, a acessibilidade e a segurança das pessoas, como a falta de rampas, elevadores, banheiros adaptados, piso tático, corrimãos e tal. Vamos passar para o outro tópico, pessoal, para a gente adiantar. Barreira socioeconômica nós já falamos, né? Vamos para o tópico 4. São 10 tópicos, pessoal, 9 tópicos, 10 tópicos que eu preparei para a gente. Fala da organização, da informação e da comunicação. Como o cidadão deve se organizar, como devemos nos organizar, como devemos nos informar e como devemos nos comunicar efetivamente na vida pública. É isso que nós vamos ver agora. Pessoal, e quem quiser essa planilhazinha aqui, desse PowerPoint aqui, coloca aqui nos comentários que depois eu envio para vocês, tá? Inclusive, quando começar o ano letivo novamente aí, com toda a humildade, isso aqui serve até para alguns universitários, tá? Estudantes aí de nível médio, ou que está terminando já, começando aí o nível médio, isso aqui vai servir para vocês, tá, pessoal? Vai servir para alguns jovens aí que queiram fazer algumas pesquisas, tem umas informações legais aqui, tá bom? Então, como que a gente deve se organizar, se informar e nos comunicar? Garganta seca. Então, vamos lá. Nós devemos buscar fontes confiáveis e diversificadas de informação. Devemos verificar a veracidade, a relevância e a qualidade das informações. Participar de espaços e canais de diálogo. Expressar suas opiniões, demandas e propostas. O cidadão também pode. A gente pode fazer isso. Projetos de lei, a gente pode. 5% só da população, a gente pode apresentar um projeto de lei na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, né? Vamos lá. Acompanhar e fiscalizar as ações e os resultados das políticas públicas. Valorizar e apoiar as iniciativas de comunicação comunitária. Então vamos para o primeiro lá. Buscar fontes confiáveis e diversificadas de informações. Costa, instrutor. Ô comandante, boa tarde, tudo bem? Aldo, Gilcinei, meus amigos, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, meus amigos. A gente está fazendo esse trabalho aí, um trabalho de formiguinha, passando mais informações para as pessoas, né, sobre a vida pública, porque a gente vive ela, vivemos nela e não sabemos aproveitá-la. Então hoje a gente está batendo esse papo aí sobre a vida pública. E para quem está entrando agora aí, a gente está no tópico 4 aqui, nós preparamos 10 tópicos falando sobre a vida pública, de como a gente pode aproveitar esse meio aí na sociedade. Então vamos lá, buscar fontes confiáveis e diversificadas de informação, que apresentem diferentes pontos de vista e perspectivas sobre os temas de interesse público. Verificar a veracidade e a relevância e a qualidade das informações. Debates e deliberação com outros cidadãos, representantes e gestores públicos, como conselhos, audiências, fóruns, nas redes sociais, né? A gente vê muito isso, entre outros. O que acontece? Audiências públicas quase não vemos aqui no nosso município. E também quase não há participação popular nas audiências públicas. Por exemplo,
dessas obras que vêm sendo feitas aí, e a gente tem que falar a verdade, obras péssimas, obras mal feitas, que deveria ter um acompanhamento mais rigoroso, né? Elas deveriam levar mais tempo para serem feitas, né? Como, por exemplo, obras de saneamento, porque, como todo mundo sabe, a gente tem um município aí com 344 anos de idade. Pô, a gente não pode mais botar, tipo, sair no portão e pisar numa vala negra. Não pode, pô. O município é muito antigo para isso, né? 15 representantes, cara. A gente tem que sentar o sarrafo. Não pode dar esse mole mais. Conselhos. Toda pasta tem o seu conselho. Toda secretaria tem os seus conselhos. Quem são as pessoas que participam dos conselhos, né? Até isso tem que ter a transparência. Quem são os presidentes dos conselhos? Porque o cidadão, ele vai buscar informação, sim, mas a informação tem que vir do poder público para o cidadão. Quem é o presidente do Conselho de Segurança Pública? Quem é o presidente do Conselho de Saúde? Não é isso? Então, gente, a gente tem que saber disso aí, né? Quem é que faz parte da Comissão de Transporte Público? Saúde Pública, saneamento está envolvido, né? Obras públicas. Quem faz parte desses conselhos e os representantes públicos têm que informar essas coisas para a gente. Os nossos vereadores, né? O vereador que eu votei, ele não foi eleito, mas eu já encontrei com ele, ele sabe disso. Não sei se ele não está aqui nessa live, né? Ele não foi eleito. E há pouco tempo eu encontrei com ele, não está aqui assistindo, mas é o nosso amigo, vendo esse quadro todo que está acontecendo na prefeitura, e eu falei, cara, eu dou graças a Deus que você não está nesse meio. Poxa, eu poderia falar outra coisa. Ele, que isso? Eu falei assim, cara, será que você ia estar lá, no meio daqueles logos lá, e dando satisfação pra gente? Aí ele, pô, não sei o que e tal. Mas ele vai vir de novo, vem, cara, vem, mas vem com força, pô, vem com disposição, vem para ajudar a população, entendeu? E você também aí que quer entrar para a política também, cara, vem com disposição e com honestidade. Porque os outros têm disposição pra caramba, muita disposição. A gente vê, pô, isso é legal, mas tem que ajudar o povo, pô, entendeu? É isso, gente. Jonatas, meu amigo, você tá aqui também, né, Jonatas? Abraço. Vamos continuar, pessoal? Verificar a veracidade, a relevância e a qualidade das informações. O que vem a ser isso aí? Vamos lá. São as informações que nós recebemos, né, que nós compartilhamos. Evitar a disseminação de notícias falsas, boatos e desinformação. Fazendo isso aí, gente, já é o suficiente para a gente poder equalizar qual informação que serve para a gente e qual que não serve. Vou botar mais uma água aqui. Cara, a garganta fica seca pra caramba, a gente fala pra caramba, a garganta vai ficando seca. Então, mas vamos dar uma adiantada? Vamos dar uma adiantada. Vamos lá, participar de espaços e canais de diálogo, debate e deliberação com outros cidadãos, representantes e gestores públicos, como conselheiros, conselhos, audiências, fóruns, redes sociais, entre outros. Expressar suas opiniões, demandas e propostas. É onde que, se nós participássemos, se houvessem, né, os conselhos públicos, as audiências, os fóruns, nós poderíamos expressar nossas opiniões, as demandas e nossas propostas. Mas como não tem, a gente só tem acesso às coisas depois de tudo pronto. Aí a vaca já foi pro brejo, não é isso? Expressar nossas opiniões, demandas, propostas de forma clara, respeitosa e fundamentada, respeitando a diversidade de saberes e vivências culturais. Não é isso? Cada um tem uma vivência, cada um tem sua cultura. Acompanhar e fiscalizar as ações e os resultados das políticas públicas, né? É uma forma de organização também. Cobrando transparência, e eu falei da accountability, né? E responsabilidade dos agentes públicos. Geralmente a gente vê mais as cobranças pelas redes sociais. E nós vemos poucas cobranças pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público é o que tem mais força de cobrar. Por que eu digo Ministério Público, pessoal? Porque, como eu disse, quando a gente vê, as coisas já estão prontas e a gente não é perguntado o que é melhor pra gente, não é isso?
E por último, valorizar e apoiar as iniciativas de comunicação comunitária. O que vem a ser isso aí? Valorizar e apoiar iniciativa popular e alternativa, que buscam dar voz e visibilidade aos grupos e às questões sociais marginalizados ou excluídos pela mídia hegemônica. Vocês acham que nesses condomínios, aqui em Japuíba, onde uma força está operando, né? Vocês acham que ali existem questões sociais marginalizadas? O que vocês acham? E o negócio está crescendo para outros lados, tá? Crescendo para outros lados. Complicado. Com menos de 30 homens, não dá para a gente trabalhar, não. Não é isso? Esses dias eu fiz um vídeo aí sobre uma ponte ali que o material estava para o órgão público construir a ponte e não foi construída. E o que acontece? Não passa ambulância porque não tem ponte. Não passa carro de bombeiro porque não tem ponte. Não passa carro da Cerci, não passa carro da Enel, não passa carro de entrega, não passa carro do correio, não passa polícia militar, né? Tudo bem, passa pelo outro lado, tudo bem, mas tem que ter acesso, porque as pessoas precisam ter acesso de uma rua para outra. Não pode passar dentro de um rio. As pessoas não são bois, não são animais, são seres humanos, né? Vamos passar para outro tópico. Tópico 5, vamos lá. Questões éticas, morais e legais. O que fala aí? Quais são as questões éticas, morais e legais que envolvem a vida pública e como nós devemos lidar com elas? As questões éticas, morais e legais que envolvem a vida pública são aquelas que dizem respeito aos valores, princípios e normas que orientam as ações e decisões das pessoas em relação à sociedade, ao meio ambiente e ao bem comum. Essas questões podem envolver diversos temas. Como? Aí vou dar alguns exemplos aqui. Pessoal, não sei se vocês estão enxergando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, com licença. Eu vou dar um zoom aqui para aumentar mais para vocês poderem ver, tá? Eu acho que dá para ver, né? Cresceu um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Mas eu vou ler aqui para vocês. As questões éticas, morais e legais que envolvem a vida pública e como lidar com elas. Princípios e normas que orientam as ações e decisões das pessoas em relação à sociedade, ao meio ambiente e ao bem comum. Essas questões podem envolver diversos temas como... Então vamos lá aos temas. Alguns exemplos, como questões éticas, conflito de interesses entre o interesse público e privado, uso indevido de recursos públicos. Alguém vê isso acontecer? Essa questão ética no município? Corrupção. Alguém vê essa questão ética acontecer em seu município? Discriminação. Alguém vê isso acontecer? Assédio moral ou sexual. Alguém vê isso acontecer? Essas questões também afetam a vida pública das pessoas. Agora vamos ali a questões morais, pessoal. A responsabilidade do cidadão em relação ao bem-estar da sociedade. A importância da transparência e da honestidade na vida pública. A necessidade de respeitar os direitos dos outros. Essas são questões morais. Existem bem outras. Vamos a questões legais. Vamos ver essa marinha. Questões legais. O cumprimento das leis e regulamentos. A proteção dos direitos constitucionais dos cidadãos. O Robledo Torres, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live aí, amigo. A responsabilidade do cidadão em relação à fiscalização do governo. Então essas são algumas questões que implicam na nossa vida pública. Mas, pessoal, eu botei outras do lado ali, outras questões também que implicam na vida pública. O aborto, né? O aborto ali gera uma polêmica ali sobre o aborto. A pena de morte, essa questão aqui é uma questão moral, é uma questão legal? Questão legal, né? A eutanásia, a gente quase não ouve falar aqui no nosso âmbito, né? Do município, mas a gente passa por isso às vezes aí, com algum parente, algum amigo no hospital, e o camarada tá naquele equipamento ali, aí às vezes isso envolve religião também, não é isso? E tem até algumas religiões que nem doar sangue pode. A eutanásia, aborto, pena de morte, homossexualidade, são questões também que envolvem a vida pública. Clonagem, que no nosso município a gente não ouve falar sobre essas questões também. Inteligência artificial, será que isso é um tema para a gente se debater aqui, né, sobre vida pública? Inteligência artificial, hoje em dia você vê uma pessoa falando no vídeo
e você tem certeza que é aquela pessoa? Você tem certeza que é aquela fala daquela pessoa? Então, a inteligência artificial hoje é uma coisa para a gente começar a se policiar sobre essas situações todas aí. Sobre a corrupção, né? Falou ali na questão uso indevido de recursos públicos, né? Alguns exemplos de questões éticas incluem corrupção. Então vamos lá, sobre a corrupção. Como combater, como prevenir a prática de atos ilícitos que prejudicam o interesse público, comprometem a democracia. O que a gente pode fazer no nosso município para a gente acabar com essas coisas? Alguém pode citar algum exemplo aí de... Não precisa ser, pessoal, sobre a prefeitura, né? Porque a gente pensa logo em política. Existem corrupções de outras formas também. Às vezes prejudica o nosso vizinho, prejudica nossos pais, avós, ou nossos filhos, ou alguns parentes, um amigo. E isso dói na nossa alma, não dói não? Dói sim, pô. O comandante Costa ali escreveu, né? Excelente iniciativa. Ô, meu amigo, muito obrigado. Gilcinei, mais uma vez, boa noite. Robredo, boa noite. Então, gente, como que a inteligência artificial, ela mexe com a vida pública? Como garantir que as máquinas e sistemas que usam a inteligência artificial sejam desenvolvidos e utilizados de forma responsável, transparente e justa, respeitando a privacidade, a dignidade e os direitos humanos das pessoas? Não é isso? A homossexualidade. Como definir os limites entre o direito à vida e o direito à morte digna, considerando os aspectos médicos, religiosos e jurídicos envolvidos. Não é isso? A gente tem que conviver com essas coisas. Semana passada, agora, no começo da semana, foi votado uma pauta lá no Congresso sobre casamento entre 3 pessoas. Foi votado lá, entendeu? Tinha uma pauta contra e votaram contra a pauta contra. É bom a gente acompanhar isso de vez em quando. O aborto, né? Vamos falar sobre o aborto. Não, primeiro que está a eutanásia, né? Como definir os limites entre o direito à vida e o direito à morte digna, considerando os aspectos médicos, religiosos e jurídicos envolvidos? Então, isso aí a gente tem que debater, conversar sobre essas coisas. Sobre o aborto. Como equilibrar os direitos da mulher sobre o seu corpo e sua saúde, com os direitos do feto sobre a sua vida e seu potencial? É um tema muito complexo, né? O aborto. Quando a pessoa pode cuidar do filho, eu vejo de uma forma. Uma pessoa não tem condições nenhuma, sabe? Tem as questões quando a pessoa é estuprada também, né? E vem a engravidar. Como que a nossa sociedade enxerga isso? O que é melhor para a pessoa? Porque a gente não estando na pele da pessoa, a gente tem um ponto de vista. E quem está na pele da pessoa? Gente, vamos adiantar, que é para a gente terminar a nossa live aqui, né? A clonagem, deixa passar isso aí, vamos conversar depois. Mas vamos lá. Para lidar com essas questões, é preciso ter um pensamento crítico e reflexivo, baseado em argumentos racionais, evidências empíricas e valores universais. Também é necessário ter um diálogo aberto e respeitoso com as diferentes perspectivas e opiniões. Evidências empíricas, pessoal, é evidência do dia a dia, cotidiano, entendeu? Não é nada científico, entendeu? Eu dou minha opinião, mas será que eu estou certo? Você dá a sua, será que você está certo? A gente não sabe, né? Porque talvez tenha passado batido. Como a gente pode participar e se envolver na política local, né? Participar dos conselhos, participar das audiências públicas, articular ou engajar-se em coletivos, a sua igreja pode ser, né? O clube, participar do orçamento participativo, acompanhar o trabalho do prefeito e vereadores. Vamos para o tópico 9, pessoal, que aí a gente termina aqui rapidinho, tá? Desculpa qualquer coisa aí, pessoal, tá bom? Tópico 9, participação cívica na vida pública. Quais são as formas de participação cívica? Existem diversas formas de participação cívica, que podem ser classificadas em 4 categorias básicas. Participação cívica, participação social, participação comunitária e participação política. É isso? Vamos ver aqui cada uma delas significa. Participação cívica refere-se à intervenção dos cidadãos na esfera cívica em função de interesses sociais de caráter particular. Isso pode incluir a participação em consultas. Gente, me perdoa aí, porque teve um probleminha, tá? E eu voltei a live. Ela vai demorar só mais alguns minutinhos, só falta mais um tópicozinho e a gente encerra, tá bom? Perdoa de coração, mas a gente vai continuar aqui. Só falta mais um tópicozinho após esse. Tá bom? Participação cívica, né? Refere-se à intervenção dos cidadãos na esfera cívica em função de interesses sociais de caráter particular. Isso pode incluir a participação em consultas públicas, manifestações, campanhas políticas, entre outras atividades. Participação política. Refere-se à participação dos cidadãos no processo político, incluindo o voto, a filiação partidária, a candidatura a cargos públicos, entre outras atividades. Foi até bom entrar nesse mérito aqui, pessoal, porque vamos prestar atenção numa coisa. Nós sabemos
sabemos que existem alguns cidadãos que são excelentes pessoas, né? Bons cidadãos, participam da vida pública, excelentes pais de família, excelentes profissionais, que participam da política apenas para ajudar o partido. Gente, prestem atenção. O cidadão que ele entra na política, ele tem que entrar para ele ganhar a política, para ele ser eleitor, e não para ajudar o partido. Porque às vezes ele tira o voto daquele cidadão que quer ser eleito, quer trabalhar para a sociedade, quer participar, quer ser transparente, quer construir o seu projeto, o projeto público para as pessoas. Então, gente, converse direitinho com o seu candidato. Ele quer ser eleito, o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Porque, para ajudar partido, não. Partido, o cara ajuda quando ele estiver na ativa. E não somente para participar e tirar votos das pessoas, né, dos candidatos que querem fazer alguma coisa real na sociedade. Vamos prestar atenção nisso aí. Se eu dei minha vida numa situação para entrar, eu quero participar dela com as pessoas. Para ajudar partido, isso é depois, entendeu? Então, vamos pensar bem nisso aí, gente. O político ele tem que entrar para ganhar. Ele não pode ficar naquele meio terminho, comendo angu pela beirada. Caso não seja da vontade de Deus que ele não é, aí é outra história, né? Agora, tirar votos das pessoas que querem ser realmente um representante público e trabalhar pela sociedade é outra situação. Mas vamos lá. Participação social. Refere-se à participação dos cidadãos e organizações da sociedade civil, como associações de bairro, grupos de voluntariado, entre outras atividades. Participação comunitária. Refere-se à participação dos cidadãos em iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida das comunidades, como projetos de urbanismo, revitalização de espaços públicos, entre outras atividades. Uma ressalva: desde que sejam feitas obras de qualidade, que o nosso dinheiro não é capim e não cai do céu. Nossos impostos, ele gera suor no nosso rosto. Então essas são algumas informações, né, de participação cívica do cidadão. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Desculpe alguns erros, né? Alguns entraves aí. Teve um probleminha no finalzinho aqui da internet, não é isso? E muito obrigado por tudo. Eu estou deixando uma mensagem aqui para vocês, né? Nunca deixe ninguém destruir os seus sonhos. Não desista, pois a cada segundo você está a um passo mais próximo de realizar os seus sonhos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Chegamos a um finalzinho. Agradeço a todos pela participação. Lutar pelo certo é sempre o melhor caminho. A próxima live vai ser melhor do que essa, pessoal. E essa foi a minha primeira